Bem-vindos a mais um Bicho de Pêssego, desta vez com Romano Faria, ou mais conhecido por DJ Oxy. Bem, acho que é pela primeira vez eu sinto que estou no lugar errado. Um comunicador nato devia estar neste lado e eu ali, como convidado. Mas é assim que também aprendemos. Aprendemos com os melhores e por isso ele cá está. Muito obrigado. Ora, essa nada mais do que constatar a verdade. Bem, como sabem, o Romano é uma lenda na cena da música eletrónica. Todos vocês, a certo momento, de certeza que já passaram, já ouviram música passada pelo Romano, já ouviram o Romano como radialista, que é talvez agora a atividade principal dele. E acho que eles fazem já agora uma ressalva e uns parabéns para a Antena 3 e para o trabalho que ele faz com a Valentina. Acho que a Antena 3 nisso tem acompanhado o mudar dos tempos. E tem feito grandes esforços e isso é bom. E pronto, olha, estou entusiasmado porque ele é também DJ tal como eu e eu tenho imensas perguntas para fazer. Eu sei que algumas perguntas de casa também já fizeram e eu terei o tempo para colocá-las. Romano, muito bem, como é que começa esta história? Sei que és natural de Machico, como é que entras na cena da noite madeirense? Como é que começa? Olha, já começa com alguns anos. Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Está muito bem conseguido. Estás a dar bem conta das coisas. É muito lisonjeiro e obrigado. Olha, começou já há alguns anos, há mais de 20 anos. Começou como uma brincadeira. Eu já contei esta história mais do que uma vez, mas tenho sempre muito prazer em contá-la novamente. Porque... Eu acho que nunca ouvi. Então vamos ouvi-la. A primeira vez é sempre na 3, mas nunca lá contei esta história. Será aqui? Começou em Machico há cerca de 25 anos, por aí. Começou com uma brincadeira na praia de Machico. Achávamos que era necessário ter animação na praia. Na antiga praia de Machico, não existia esta agora de areia artificial, a de calhau mesmo. Então resolvemos com um grupo de amigos ver o material que tínhamos em casa e o que é que era possível fazer na praia para darmos um pouco mais de animação. Ou seja, um pouco talvez aqui como nós, ou seja, com os nossos próprios recursos, juntar uma peça aqui e ali e fazer acontecer. Com muito gosto. E uma prova também de terem visto Pêssego. Exato, e acho que a palavra é mesmo essa. E começamos a conseguir algum material, uns cabos, umas colunas, começamos a fazer de certa forma uma rádio na praia, com a animação. Portanto, isso foi mais na altura de verão, faziam emissões? Durante o verão, com alguns jogos, também os comerciantes acharam piada, olha, os pequenos até têm jeito para a coisa, e isto está-se a tornar animado, e as pessoas estão a gostar, e os filhos também estão a gostar, os mais novos. Conseguimos a música, gravávamos muita música da rádio em cassete. Ok, mas isso também o interessava era o produto final, não interessava. Exato, como... e esperar que o locutor não falasse no final da música ou a meio da música, porque assim estragava já a surpresa. E começou assim na praia, no final da praia, a meio do verão já estávamos numa posição muito melhor e acabamos o verão já na zona principal da praia, com muita animação. Começávamos de manhã até o final da tarde, até mesmo a anoitecer. Isso, o gosto, de certa forma, a rádio, a animação na praia com música. Depois a questão do DJ foi uma amiga minha que estava... Estás a falar o quê? De 99, 98? 92, para aí. 92, 93, 94. E começou um convite. Tu gostas muito de música, vamos fazer um baile de escola. Os bailes de escola não têm nada a ver com os bailes que surgem hoje em dia, eram matinés. Pois, antes havia muito o conceito da matiné. Perdeu-se entretanto. Sim, infelizmente perdeu-se. Tinha mais encanto, eu acho. Muito mais encanto. Agora é encanto. muito mais perdição e deboche. As pessoas perdem um bocado o purpose. Exatamente. As pessoas, os mais novos saíam para as matinés para se divertirem, dançar, e não havia aquela preocupação que existe hoje em dia, ainda bem que existe, a nível do álcool e os excessos, como mencionaste, mas era sobretudo para se divertir, dançar com os amigos. E ela convidou-me e eu disse: bem, eu nunca pus música, mas tenho vinis, comprava na altura mais vinis do que CDs, depois posteriormente apareceram os CDs, parece uma conversa do século XX, naturalmente. Sim, mas é assim. Olha, o vinil eu acho que está sempre volta e meia volta, portanto está sempre em força. Adoro tocar de vinil, não toco como tocava no início quando comecei o DJing a sério.
E pronto, comecei com o baile de escola. Depois a questão da rádio, uma rádio local, a Rádio Zarco em Machico, Rádio Zarco e Palmeira, e as coisas foram... Ainda está, eu não conheço muito bem as rádios, além das mais generalistas, essa ainda está... Ainda existe, não é no mesmo local, depois surgiu a construção do aeroporto, Cristiano Ronaldo agora, e mudou de local, agora está na Água de Pena, o edifício da Rádio Zarco e Mas Palmeira. continua a emissão no ar? É emitir, sim. Rádio Zarco 89.6, Rádio Palmeira, se não me falha a memória, 96.1. Ok, muito bem. Quem anda na rádio nunca esquece estas coisas. Eu gosto muito de ver as rádios locais. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas também noutras áreas que já trabalham na televisão e hoje, e todos eles sabem a emissora das primeiras rádios em que trabalharam, ou as mais antigas. Nós nunca nos esquecemos. Porque repetíamos muitas vezes a frequência. Não existia na altura o RDS, que aparecia, sim, o nome, por exemplo, né? na Antena 3, não, era a mesma frequência. É que lhe era a base da insistência, vocês tinham de estar sempre a repetir a frequência, que era a frequência e o nome. Hoje em dia as pessoas já assumem automaticamente, sabem qual é. Mas de início era a pancada, não é? Diferentes. É verdade. E então, começas essas matinés, esses bailaricos e... Depois começo mais a sério, porque eu era muito jovem e não era... Mas és muito jovem, por acaso, para quem trabalha na noite, ou trabalha muitos anos na noite, estás muito bem cuidado. É preciso saber estar na noite, isso é algo que dava para conversarmos. E seria um tema, o parte 2? Sim, com certeza, é preciso estar na noite. Eu comecei a trabalhar na noite de 17, 18 anos. E os meus pais não gostavam de saber que eu chegava a casa por volta das 4 da manhã, não tinha carta de condução ainda, e não existiam os telemóveis, depois surgiram os telemóveis, e não era fácil convencê-los, ok, deixa-me tentar isto, mas eles perceberam que, ok, ele se calhar gosta disto, vamos dar-lhe a oportunidade, mas... atenção aos estudos. Se a coisa não funcionar do lado da escola, esquece a música. Mas tem de ser. E os pais antigamente acho que ainda eram mais exigentes nesse aspecto. Sim, e felizmente consegui conciliar as coisas. É claro, depois dediquei-me mais a nível da música, da rádio, do DJing. Estive durante alguns anos no escondidinho. Fiz muitos casamentos também antes disso. Acho que os DJs aprendem imenso com os casamentos. Acho que é uma arte de saber animar, efetivamente, porque muitas vezes na cultura de clubbing é mais tu e preocupas-te contigo. O casamento isso não existe. Mas isso é uma educação importante para o DJ, porque o DJ por vezes pode se tornar e alguns têm... pretencioso, que é não, acho que não deve haver. E alguns tenho muito orgulho em afirmar que fiz casamentos, fiz música pedida na rádio, que não gostava na altura porque eu tinha a minha música, os meus amigos estavam a ouvir, e tinha um programa muito interessante. Curiosamente ainda tenho as cartas que escreviam para esse programa, porque não existia a internet, e a forma de comunicar, ou escreviam a carta para o programa ou então telefonavam, mas mais facilmente isso escreviam. Parece que estamos a falar da idade da pedra, vendo a tecnologia que nós temos hoje, mas não, foi há 20 anos atrás. Sim, hoje em dia podemos contactar com as pessoas via WhatsApp, as redes sociais, mas o prazer de chegares à rádio para começar o programa e saber que tinhas lá umas 10, 15 cartas de ouvintes que já se correspondiam entre eles para ouvir o programa religiosamente entre as 6 e as 8 da noite. Isso é que era a prova cabal de ouvintes fidelizados. Sim. Porque o esforço, o trabalho que levavas e o carinho que sentes das pessoas que estão a ouvir-te. Hoje é gratuito comunicar contigo, ok, mesmo que participem no programa, tu sabes, ok, também não custou assim nada. Sim, é verdade. Mas isso é algo que nós fica connosco, e apesar de estarmos em 2019, nunca me esqueço que, apesar de estar na rádio, ou estar a falar na rádio, seja às 7 da manhã ou 8 da manhã, de certeza que existe uma pessoa ou duas pessoas que estão a ouvir. Eu não faço a mínima ideia do estado de espírito das pessoas, mas eu sei que tenho que falar para essas pessoas. Eu sei que não estou sozinho, está alguém do outro lado. E em relação a esse programa, fiquei pelo menos 2, 3 anos, as pessoas correspondiam-se. Uma história curiosa foi até no Porto Santo, através da Rádio Palmeira, era em simultâneo as duas rádios. Não chegava muito bem ao Porto Santo, mas escreveram que arranjaram uns fios lá e conseguiam ouvir o programa. Só lembrar os tempos que nós fazíamos lutas para ouvir a Rádio Canárias ou a TV Canárias, não sei se das antenas. Sim. E pronto, fiquei uns anos na Rádio Zarco e Palmeira, fiz música
música pedida, não gostava, só rapidamente, esta parte da música pedida é muito importante. Eu chegava com as minhas músicas para o programa, mas se houvesse música pedida, eu tinha que fazer a música pedida. Inicialmente fazia uma cara, e não acredito, e passava, na altura a música pedida era até em vinil. Existia vinil, tinha vinil e tinha... Tens uma grande coleção de vinil então para preencher esses pedidos todos. Sim. E depois senti que o carinho das pessoas que estavam em relação à música pedida, estavam a gravar em casa para enviar aos familiares que estavam imigrados. E disse, bem, eu tenho que levar isto com muito respeito. E depois chegava no dia seguinte à rádio, tinha um bolo, a pessoa tinha aparecido lá, tinha trazido qualquer coisa para mim, e eu disse, bem, isto é muito bom. Mas é aí que as coisas, o nosso trabalho torna-se importante, não é? Quando tu percebes que há exato, retorno. exato. Tu podes até ser o melhor DJ do mundo, mas tu estás só a dar e não sentes o retorno. É necessário. E isso também leva a que tu tentes fazer as coisas de outra forma e nunca esquecer as pessoas que estão do outro lado. E foi uma grande escola a música pedida. E depois vamos adiantar um pouco isto, senão nunca mais temos daqui. A história certamente é boa. Vim para a Rádio Clube. Estive durante cerca de 8 anos na Rádio Clube, 106.8. Essa eu sabia. E já estou na Antena 3 há cerca de 13 anos. 13 anos, muito bem. E nisto, houve também a parte de DJing, que ocupou muito do teu tempo. Eu falei só a parte da rádio, agora falta a parte do DJ. Sim, pronto, a parte, já agora, só tocando assim na parte da Antena 3, tu sempre fizeste este formato de manhã, ou entraste por outra porta e depois... O meu horário inicial na Antena 3 era de 1 às 4. Eu sempre gostei apesar de trabalhar à noite e no fim de semana deitar-me tarde, eu sempre gostei de acordar cedo de manhã, e acho que o prime time da rádio, e toda a gente sabe disso, é amanhã e ao final da tarde. Mas coincide com uma hora de ponta. Exato. As pessoas estão no carro, as pessoas hoje em dia ouvem mais rádio no carro, e pronto, surgiu a oportunidade das manhãs, e adoro acordar cedo e estar de manhã a falar com as pessoas, porque acordar é mesmo uma loucura. Apesar de acordar um pouco cedo, adoro o que faço logo pela manhã. Eu vou ser sincero, eu não sou o maior ouvinte de rádio, e mesmo no carro também não o faço. Mas sempre quando acontece, eu às vezes ainda não estou aí, eu ainda não estou desperto. Eu fico, como é que eles já estão assim? Então, vocês têm que trazer uma adrenalina, porque são 3 horas de emissão, mas tu começas às 7 da manhã. Eu costumo chegar sempre um pouco mais cedo, porque o cérebro tem que começar a funcionar um pouco mais cedo para enfrentar. Café? Começas com café? Um café só. É uma pequena almoço, são 2 ovos, uma banana, o café depois da emissão. Então, outro pequeno almoço já com um suminho de laranja. É um ritual. Quando o café não funciona, a máquina de café não funciona, as coisas, nós dizemos mesmo em direto que temos um problema com o café. Se alguma coisa correr mal, a culpa é do café. A melhor política de estar, a forma de estar, acho que é isso mesmo, é ser transparente. E nós aqui as pessoas também têm que se identificar connosco. Nós somos todos iguais. Somos humanos e nós estamos a fazer o nosso trabalho e também temos que nos situar. Imagina que eu estou no carro e isto está um trânsito terrível. O que é que eu gostaria de ouvir? Por vezes até conversamos menos e passamos mais música, porque as pessoas nem estão com disposição para ouvir muita conversa, e por vezes há conversas que nós achamos, se calhar não devíamos ter falado sobre isto, porque achamos por bem falar, mas depois fechamos o microfone. Se calhar era melhor não termos abordado esta questão. E há outras situações, sem mais nem menos, que surgem a ideia espontânea e a coisa flui. É natural. Já recebeste assim algum dia alguma mensagem, algum retorno de alguém da tua emissão da manhã? Olha, hoje salvaste-me o dia, salve seja, clareaste o meu dia. Sim, muitas mensagens. A rádio, eu digo que a rádio teve um upgrade com as redes sociais, e é preciso saber utilizar bem os meios todos que nós temos. Isso era outra das minhas questões, que era saber como é que as rádios poderão acompanhar esta... Eu acho que a rádio nunca irá morrer, porque o upgrade que eu estava a falar tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a imagem. Aquela magia de não sabermos quem é que estava por trás do microfone. Eu vivi isso da rádio. Ainda bem que eu o vivi, mas também gosto muito do que estou a viver agora no século XXI a nível da rádio, porque nós temos outra forma de comunicar com as pessoas. As pessoas veem os vossos vídeos no Instagram. Exato. Não é somente a voz, tem a imagem também, tem o vídeo.
Conseguem fazer lives com uma facilidade impressionante. Isto hoje em dia, há 10 anos atrás, era impensável fazer um direto com um telemóvel e embora a qualidade de imagem possa não ser mais brilhante, mas serve o propósito, não é? Sim, nós temos o WhatsApp das manhãs, onde as pessoas têm a oportunidade de entrar em contacto connosco. Antigamente era pelo telefone, mas hoje em dia, basicamente 90% da forma que temos o contacto com o auditório é através do WhatsApp e das redes sociais. Então enviem-nos fotos, mensagens de voz. Eu reparei que vocês têm uma rubrica que é enviem-vos as vossas fotos e vocês publicam. Sim, porque a rádio é feita com os ouvintes, sem os ouvintes não conseguimos fazê-lo. E eu digo sempre que sem os ouvintes não faz sentido nenhum nós estarmos deste lado. E eles têm que sentir que são tão importantes para nós como nós somos para eles. E temos de sentir isso todos os dias que estamos em emissão. E é nesse sentido, embora eu tenha dito que não fosse mais frequente ouvinte, mas reconheço, daquilo que eu conheço atual, das principais rádios que eu ouço, que a Antena 3 está nesse segmento, está a dar... Nós temos é algo que eu acho que devemos cada vez mais abordar, a questão local. O que se passa aqui na Terra, existem situações que eu nem fazia a mínima ideia que existiam, e as pessoas partilham connosco essas histórias. Eu recordo-me de uma história de um senhor que contou o avô do Porto Nicho que levava uma vaca a passear e depois parava na tasca, a tasca mesmo, e a vaca ficava lá à espera dele, ele tomava o seu cafezinho, e ele contou-nos essa história com uma tranquilidade e uma naturalidade. Mas sabes que por vezes as pessoas que estão nessas zonas mais rurais também têm necessidade, já têm alguma... É a companhia. A companhia. E a rádio sempre servia esse propósito. A televisão e a rádio muitas vezes... Sim. Tem muitas histórias. A rádio tem muitas histórias, desde as rádios locais. Eu recordo-me só um grande momento que se passou comigo na Rádio Zar, foi na altura que eram nos apartamentos antigos na Matur e o vizinho esqueceu-se de desligar a banheira. Ou seja, eu estava a fazer a emissão e de um momento para o outro começa água. E veio o técnico: não te mexas, não saias daí, fica na cadeira porque isto está cheio de água no estúdio, vamos ver o que é que podemos fazer para tu conseguires sair daí com vida. Apanhar um guiote. Exato. Há muitas histórias curiosas da rádio. Gosto imenso de rádio e agora acho que devemos falar do DJ. Sim, nunca mais. Mas sim, tu tens esse lado que toda a gente conhece, se calhar. A malta para onde nós estamos a apontar, a malta mais jovem que está a acompanhar o podcast, e eu não só, mas muitos de nós já passaram noites contigo e tu foste residente das Vespas 15 anos. É uma longa carreira. É uma longa. Assim. E conseguiste conciliar, portanto, coincidi em grande parte com estes 13 anos. Olha, não foi fácil. Isso é outra questão. Como é que era acordar às 6 todos os dias da semana? Eu não tive sempre este horário das manhãs, mas surgia no fim de semana, na altura que as Vespas tinham a Ladies Night, à sexta-feira, eu tinha rally. E eu tinha que gerir-me, porque se as Vespas fechavam 5, 6 da manhã, eu tinha, por exemplo, que estar na classificativa por volta das 10, 11 da manhã. Normalmente ficava sempre com a segunda ou terceira classificativa, porque a primeira ia ser muito complicado para lá chegar, porque a estrada encerrava e depois era muito difícil. Sim, tinha que haver compreensão parte a parte. Tinha que ter muito equilíbrio, tinha que saber gerir as coisas. Dormia pouco, mas eu acho que quando alguma vez sentiste dano físico ou psicológico desse estilo de vida? Se eu não se gerisse bem a questão de, ok, este fim de semana vou dormir 2, 3 horas porque tenho o rally e depois no sábado vou trabalhar à noite, chegava depois de fazer a cobertura do rally, tinha que descansar pelo menos 3 horas para trabalhar à noite. É uma questão de saber gerir o teu tempo. E também há um fator aqui muito importante: quando tu fazes aquilo que realmente gostas, porque eu acho que hoje em dia já é difícil ter um trabalho, mas fazer aquilo que realmente gostamos é ainda mais difícil. As coisas até conseguem funcionar, mas chegava ao domingo, estava aqui, ó. É natural. Mas então, e como é que começou? Em que altura surge o convite para entrar nas Vespas? 99. Pelo J. Rebelo, porque ele sabia que ele estava na Rádio Clube nessa altura, eu ainda estava no Escondidinho em Machico. Ele fazia rádio?
Sim, o Jota chegou a estar também na Antena 3. Não sabia. Ok, pronto. E pronto, olha, porque é que não vais até às Vespas, pá, toda a gente já te ouvi, o pessoal ia todo ao escondinho, e disse, as Vespas? De certeza. Sim, vais lá e depois logo se vê o que é que... Mas atenção, em 99 as Vespas já tinha esta cultura de música eletrónica? Estava a começar. Atenção, nessa altura as Vespas, era Vespas, tinha o Lazareta, tinha os Bilhares, onde é agora, hoje em dia, o Jam. E o Marginal ainda estava mais ou menos a funcionar. E pronto, lá fui eu para as Vespas, um rapaz novinho, de Machico, tocar vinil. E nunca me esqueço que existia um disco que não estava em boas condições e eu, armado em campeão, fui fazer scratch e o disco saltou. E aquilo foi de um momento para o outro, viraram-se todos para a cabine. O que é que se passa? Como é que te sentes isto? E eu senti-me tipo, onde é que eu vou? Onde é que te escondes? Querias voltar para o escondinho, não é? Completamente, a correr. Mas depois lá o Ricardo Campos, e na altura também estava já o Hernandes. Tem calma, isso acontece. O disco era antigo, acontece. Comecei a tocar com vinil, depois aos poucos os CDs foram aparecendo. Comecei a mostrar com vinil, e nos bares era com cassete e vinil. Cheguei a utilizar 2 decks de cassete e vinil. Não existiam CDs. Isso para mim é inédito pensar como é que seria misturar com cassete. Bem, provavelmente não haveria aquele beat match. Não, o mais importante era a música a tocar e a não música pararem, que as pessoas gostassem. Isso era o mais importante. Aquela música que era difícil de consegui-la, que hoje em dia a música está acessível, ainda bem. Mas ainda assim, eu estou a imaginar o tempo de procura, pesquisa de uma faixa na cassete. Quase cada cassete tinha uma música. Ou então acabava assim. Essa música, ok, já sei que depois desta é esta que vai e não pode falhar. Ou seja, era sobretudo gestão mais do que técnica, era gestão de tempo. Exatamente. Saber para reduzir o tempo de procura da música e encontrá-la para estar pronta com quando não acabasse. Incrível. Hoje em dia, se eu tentasse fazer o que fiz, não conseguia. Tu hoje entras na cabine das Vespas, tens lá um raio técnico impressionante, sim. tecnologia que nunca hoje mais em dia acaba. estamos com o digital, apesar de muitos DJs, o digital eu acho que veio facilitar a vida a todos. A nível da mistura, tudo, a música em si, a acessibilidade que temos hoje em dia com música. Eu recordo-me para conseguir os vinis, tinha que ouvir através do telefone, que era hipodrome, a bimotor. Então tinha um dia que ouvia, telefonava, e lá estava o senhor do outro lado a picar o disco. E eu, se calhar, e depois era aquela ansiedade quando chegava o carteiro e tinha que ir buscar os discos aos correios e depois ouvi-los de uma ponta à outra. Já tenho os discos. E era outra fase de noite que as pessoas saíam, acho que hoje em dia não é assim tanto, saíam para ouvir a música que os DJs tocavam, porque eram eles que tinham em primeira mão muitas vezes a música. Depois não havia internet, elas também não tinham outra forma de obter a música senão através de vocês eram os... As pessoas saíam à noite mesmo para ouvir a música, para saber o que é que o DJ estava a tocar. Havia nessa altura outro misticismo à volta da figura completamente, DJ. Hoje qualquer um de nós... Sim, de certa forma qualquer pessoa pode ser DJ, apesar de eu achar que não é assim tão simples. Tu podes fazer uma festa com os teus amigos, sabes que são teus amigos, eles vão sempre curtir o que é que estás a passar, e vais ser o maior para eles. Eu noto isso também aqui no podcast, são sempre os meus amigos que estão a dizer tal também, só que os nossos amigos são sempre assim, são os melhores do mundo para nós, e eles vão dizer sempre está bom. E quando vais enfrentar, vá lá, imaginemos 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, aí a coisa muda de figura e já estás a gerir com outros sentimentos, com outras pessoas que não conheces, não fazes a mínima ideia, não sabes como é que elas estão a sentir, não sabes o seu estado de espírito. Aí é que nota-se realmente se o DJ consegue levar avante o seu trabalho ou não. E na altura, vocês eram 3. Não sei se começaram todos ao mesmo tempo. Tu, o Hernandes e o Márcio. Eu comecei com o Ricardo Campos e com o Hernandes. Okay, sim. Depois, nós chegamos a ser 4 na cabine das Vespas. Depois, o Márcio veio para as Vespas, que ele estava no Saber Café. Depois, o Hernandes saiu. Ficou eu, o Márcio e o Ricardo. Porque nós, inicialmente nas Vespas, nós, além de DJs, também éramos VJs.
Ou seja, quando um não estava a tocar, o outro estava nas luzes. Era um bocado isso que eu ia perguntar, que era se havia muita disputa para ver quem é que brilhava mais, quem é que estava mais tempo, não, quem é que estava mais vezes. Tenho tantas saudades desses tempos, porque da forma como a noite era, eu não digo antigamente é que era bom, não, foi bom esse tempo, hoje em dia também é bom, mas nós, a vivência que tínhamos, a forma como vivíamos a noite, a questão de ter os discos e saber que nós, recordo-me mais do que uma vez, numa sexta-feira, depois de fechar as vésperas, tínhamos voo para Lisboa, para ouvir música durante o dia todo no sábado, e as pessoas sabiam que no sábado eles foram para Lisboa ouvir música. Significa que sábado à noite eles têm muita música nova e nós vamos ouvir essa música. Eu recordo-me de tocar um vinil, e o Márcio, se assistir a este podcast, lembra-se perfeitamente disso, ver uma pessoa às voltas a tentar saber o nome da música. Chegamos a pôr um autocolante no vinil para não descobrirem, não havia Shazam, não havia onde que forma, ou perguntavas ao DJ. É tão contra a natura, não é? É de qualquer pessoa sabe o nome. Sim, antigamente era uma briga para descobrir. O DJ até tinha uma certa reserva, tentava não revelar os trunfos todos. E depois aqueles amigos, então vais gravar uma cassete, depois surgia o mini-disc, gravavas o mini-disc. Já agora, lembras qual era o tema? Se é que Timo Maz. Era do Timo Maz. Agora a faixa não me recordo. Não, mas isso era muito bom. Eu lembro de ouvir uma série de temas dele muito fortes. Eu cheguei a ter um álbum dele, ainda tenho esse CD, Loud, qualquer coisa Loud, do Timo Maz. Isso era muito bom onda. Mas, ok, vocês então tinham um ambiente saudável. E depois, à medida que vocês foram seguindo caminhos diferentes... Sim, seguimos caminhos diferentes. As vésperas inicialmente era um pouco vésperas e jam, ou seja, não existia o jam, existia rock, pop, havia-se tudo um pouco nas vésperas. E depois as vésperas teve a fase da música eletrónica. E depois passou para a fase mais, digamos, música mainstream. Sim. E tu no fundo, ficaste com esse papel de digamos... Eu tive duas fases nas vésperas. Eu apanhei a fase que era um pouco tudo comercial, acima de tudo. E depois, no final da noite, a música mais eletrónica. Aí entra o Márcio, que sabíamos que ele gostava exatamente disso. Então, és tu que vais fechar a noite, porque tu gostas, isto é a tua praia. Depois... Isso é bom vocês, ok, perceberem e não disputarem os lugares. É perceber, ok, o teu lugar aqui, o meu lugar aqui, e respeitarem e estarem seguros. Sim. Por isso é que hoje em dia somos grandes amigos. Era um ambiente saudável. Meu compadre. Ótimo. Eu depois saí das vésperas, estive durante cerca de 4 anos no molho. No antigo molho tinha o barracão na rua. Sim, houve várias gerências no molho. Sim, foi muito bom, foi uma boa fase da noite também o molho. E nessa fase que estive no molho foi na altura em que as vestas começaram com o Weekend Dance. Eu ainda depois tocaste nos Weekend Dance, eu lembro. Sim, eu regressei às vestas em 2007 depois, somente como DJ residente. Fiquei durante até o ano passado, era o único DJ residente nas vésperas. As vésperas sempre teve mais do que um DJ. Mas sim, teve o Weekend Dance, o Equinox, o One Day Dance, que depois do Weekend Dance. É curioso, nós falamos aqui do Weekend Dance e os mais saudosistas, eram tão bons tempos. Pois era. E é verdade. Mas foi tão rápido, foi um boom tão grande e então num espaço de 5 anos... passaram 11 anos o último Weekend Dance com o Carl Cox aqui na Madeira. Já passaram 11 anos, foi em 2008. Foi uma grande festa. Não, mas toda a gente olha para trás. Nessa era, esses 5, 6 anos seguidos, foi tão bom, mas também... desapareceu do nada. Também a conjuntura económica não foi favorável. Sim, muitas pessoas, muitos jovens emigraram, a noite mudou, a noite está sempre, acho que a noite teve uma fase muito boa. Eu acho que antigamente tínhamos mais pessoas a sair à noite e menos espaços. Hoje em dia temos mais espaços e menos pessoas a sair à noite. Muito bem. Perdão, temos aqui umas perguntas. Eu vou agora aproveitar para fazer estas perguntinhas. Depois eu tenho mais umas questões para ti, mas acho que faz sentido deixar essa pergunta para o fim. Ok. Vamos lá ver se eu aguento com isto. Estás preparado. Tens muito calmo nisto. Muito bem. Estamos aqui no Instagram. As pessoas parecem que andam com vergonha. É o início, depois passa. Ok. Temos aqui um regular. Está a demorar. Estamos com 30 minutos. Muito bem. Temos aqui Vitor Hugo.
As pessoas lá em casa já sabem, quem segue que é o meu irmão. tem mais sempre uma pergunta. Olá, o irmão do Ela. Qual é o nome, não necessariamente mais sonante, e isto pronto, se calhar vai acontecer, vai coincidir com as noites do Weekend Dance, mas sim o que deu mais gosto para partilhar a cabine? Pode até nem ser. E se dividirias a cabine com este entrevistador? O meu irmão, puxar a brasa à sardinha. E então, qual foi o nome que deu mais prazer, independentemente de ser sonante ou não? Foram vários. É difícil escolher um, mas eu não posso deixar de parte o Carl Cox. Tu a que fizeste então ali a passagem? Eu toquei com o Carl Cox e foi. Toquei na mesma. No Weekend Dance. Toquei na sexta e no sábado, na mesma noite, o Carl Cox. O Carl Cox, para quem não sabe, tem que pesquisar, é uma lenda. Eu já não faço sinais, vai aparecer aqui, porque a Sara diz que é difícil na pós-produção. Mas quem não conhece, para algumas das pessoas podem não estar muito dentro da cena eletrónica, mas ele é uma lenda. É um senhor. Gostei. Gosto do trabalho dele. Quem é que não gosta? Quem gosta de música eletrónica é o King. Pronto. É o King, exatamente. Mas acima de tudo, a pessoa que ele é. A humildade, a forma como ele falou comigo, como falava com todos aqueles que estavam no backstage, como nós estamos a falar agora. Eu já houve situações com DJs nacionais que de longe não parecia nada com o que é o Carl Cox. Ou seja, que faziam-se mais estrelas do que na verdade sim, são. Infelizmente sim. Pois, isso às vezes toca. Acho que a questão de ser DJ, por vezes, enche o ego de uma maneira um pouco... Não devia. Eu acho menos que não devia. saudável. Por vezes também as pessoas têm essa ideia do DJ. Há porque ele está naquele lugar que é o centro das atenções. Acho que hoje em dia já nem é tanto. Só se a coisa não correr bem, o que é que se passa? Olham todos para a cabine. É isso, é bom, mas tem o reverso da medalha. Tens que... Claro. As pessoas só olham para o lado positivo, é claro. Mas eu também já tive situações em que, até porque eu quando passo música às vezes também sinto a pressão. Não sou assim o DJ mais regular, com mais experiência, e já tive falhas técnicas. Eu não sou o DJ mais técnico do mundo, obviamente. Eu acho que a técnica não é o fundamental. É importante teres a técnica, o básico, saberes o que é que tens que fazer, mas hoje em dia mais do que nunca, porque como a música está acessível a todas as pessoas, saber o que é que tens de passar. Claro, existe uma festa para um determinado tipo de música, para um determinado tipo de pessoas. Vais para uma festa de música eletrónica, automaticamente as pessoas vão para lá para ouvir música eletrónica. Apesar de já ter surgido mais do que uma vez, sabiam que era uma festa de música eletrónica e foram lá com outra intenção de ouvir outro tipo de música. Infelizmente isso surge, é algo que ninguém gosta de ouvir, mas é verdade, infelizmente surge isso. Mas sabes de antemão que para a festa que vais e o que tens de tocar, o segredo está em saberes tocar a faixa no momento certo, aquela música no momento certo. Eu concordo, porque assim, eu já tive... É uma história que tens de contar, tem que ter um princípio, meio e fim. Por vezes é chato no meu lugar, como eu não tenho propriamente uma identidade, uma reputação que permita, ok, eu sou convidado para aqui, eu faço o que eu quero. Não é bem isso que acontece. Às vezes há aquela reserva da casa. Olha, a casa é assim, tens que jogar com a casa. Claro. Mas quem está a convidar o DJ tem de ter o conhecimento do que ele vai passar. Não, encontramos a meio caminho. Eu não tenho esse problema, mas eu noto que às vezes para alguns DJs submeter-se a isso, isso é má onda. Eu não vejo assim. Sim. E isso também leva-nos depois para outro assunto. Tenho muitas histórias relacionadas com isso. Eu depois já vou lá tocar outra vez. Ok, continuando. A parte de tocarmos um dia, depois um dia para a frente ainda vamos fazemos essa festa. Vamos combinar isso. Por mim é na boa. Sem dúvida também. Olha, teria uma honra. Ótimo. Bem, aqui o Alat Social. Não sei o nome. É o Alcino, ok, já sei quem é. Pergunta: qual a música ou banda que deixa uma marca na tua carreira profissional e qual a história por trás dela? Eu gosto muito de rock. E uma banda que eu gosto muito e consegui realizar o sonho de assistir ao vivo foram os U2. Mas também já consegui assistir ao vivo aos Pearl Jam. Sim, os U2 para mim é uma banda. Desde o início da carreira dos U2 eu tenho praticamente toda a discografia dos U2. Sim, porque eu desde que eu me lembro eles começaram para aí início dos 80, 81, sim, 82, sim. sempre e grandes hits. E pronto, é essa banda. Tiveste então a oportunidade de assistir a... Sim. Em que contexto? Foi em Coimbra. Sei. Em 2010.
Lembro, um 2 dias amigo meu que é mega fã, o Afonso, é mega fã dos YouTube. Ele basicamente ficou a noite no Madeira Shopping à espera para comprar bilhete. Foi nessa situação. Foi um amigo meu que conseguiu o bilhete para mim. Eu ia perguntar se a Antena 3 tinha feito não. Isso aconteceu numa peta no dia 1 de Abril, mas era somente o dia 1 de Abril. Muito bem, ok. Agora, no Facebook, no Instagram foi só aquela. Eu acho que temos outra no Facebook. Deixa-me só confirmar. Não quebra o ritmo. Muito bem. Tem aqui. Alguém que está nesta sala colocou 2 perguntas. Eu não sei o que pensar disto. Acho que ela está-me a dar uma indireta, tipo, olha, começa a escrever as perguntas. Não sei. Ou tu não sabes fazer perguntas, aprende comigo. Está a correr bem. A Sara Fonseca, que está ali atrás das câmaras, pergunta. Mas começa com uma desculpa. Para não pensarem que eu faço batota, vou deixar aqui as minhas perguntas. Ok. Vamos lá. Qual foi o momento mais bizarro ou caricato que se passou na rádio ou enquanto DJ? Bem, já partilhaste alguns, mas se calhar tens outro. Na Rádio Clube. Tem a Rádio Clube, vou falar da Antena 3, que aconteceu na Praia da Calheta. Eu e o Ricardo Gouveia, foi na altura do Antena 3 On Tour, já tinha acabado o concerto, e nós na rádio utilizamos um termo que é encher chouriço, ou seja, nós tínhamos que conversar porque a emissão tinha que vir o técnico para o Funchal, para depois ficar a emissão aqui no estúdio. E nós falamos, estávamos a falar já há cerca de 1 hora dos artistas e tal, e depois recebemos... É preciso ginástica para fazer isso durante 1 hora. E fomos falando, e foi o tempo, e a praia está agradável, e um pouco continua a festa, e depois recebemos uma mensagem, mas vocês ainda continuam a falar? Já foi há meia hora que estão... Mas ninguém vos avisou. E nós literalmente ficamos ali a conversar durante mais de meia hora sem ninguém nos estar a ouvir. Mas pronto, foi uma conversa. E se calhar a vossa amizade floresceu nesses 30 minutos. Isso é algo que nós nunca nos iremos esquecer. Ou então estar na rádio, e hoje em dia a nível do digital, o computador simplesmente resolveu apagar. O Windows por vezes é traiçoeiro. Sim, muito traiçoeiro. E a hipótese que tu tens é ser honesto com as pessoas, e foi isso que eu fiz. Abri a via do microfone. Como podem notar, a música acabou e só tenho o microfone. Eu tenho ainda os leitores de CDs, agora vou procurar um CD que não estava lá no local e eu faço mesmo o barulho do CD a mexer nas coisas. Isso é. Quando tu fazes essa, ok, deixa a terra e igualas-te com as pessoas e dizes, ok, eu estou na rádio, mas eu não sou Deus, sou igual a vocês. Isso é humildade e não custa nada, porque às vezes é pior esconder e disfarçar e parece ainda menos profissional, eu acho. E pronto, eu também estou a puxar a brasa à minha sardinha aqui, porque eu sei que há sempre... Só mais uma, recente, do Rally, no Polo da Serra. Falta de rede, a rede móvel é terrível no Polo da Serra, e eu estava no stop, e então o telemóvel tinha que ficar de um lado e eu tinha que ficar de outro lado, o carro, porque se eu mexesse no telemóvel ficava sem rede, não conseguia dar o tempo, então andava a correr de um lado para o outro, chegava sempre a ver o telemóvel, e ele fez 5 horas, o que é que se faz? Eu tenho que correr de um lado para o outro porque eu não tenho rede. Existem imensas situações, daí também o prazer de fazer rádio e tentar também nós sermos... Também nunca sabes como é que vai ser um dia fora digamos, do estúdio. Sim. É uma incerteza. Temos que ser por vezes um MacGyver a tentar resolver essas situações. Mas olha, estas gerações mais antigas tinham essa capacidade de desenrasque, acho que isso é muito importante, porque é muito importante. Muito na rua e temos que saber, e é isso que também é bom, é isso que significa também ter visto pesco, não é? Nem mais. Deixa eu ver, a Sara fez 2, gananciosa, logo 2 de uma vez. Se fosse obrigado a escolher apenas uma profissão, qual seria? Portanto, penso que ela está a dizer entre... É uma boa pergunta, Sara. É uma grande pergunta. É assim, eu escolho sem dúvida a rádio, porque a nível de longevidade de trabalho, eu posso estar com 60 anos a fazer rádio. Posso também estar a passar música com 60 anos, mas não com o ritmo que passa hoje em dia. Isso está simplesmente fora de questão. Aliás, porque eu acho que ninguém é eterno na questão do DJing. Também temos de dar oportunidade aos mais novos, e tem imenso talento aqui na Madeira, imensos jovens DJs com muito gosto, com boa cultura musical, com a vontade de tocar, mas naturalmente a rádio.
e, se possível, uma vez ou outra brincar ao DJ. Sim, que é no fundo o que tu estás a fazer agora, uma vez que já não estás residente no Vespa, estás mais libertino. Olha, eu estou a fazer algo que eu sempre ansiei e não podia. Estou a fazer tudo aquilo que eu desejei e que me propus a mim próprio, sair da minha zona de conforto como DJ residente, e fazer... Estás escondidinho. Foi lá. Coisa disso. Sim, foi lá para celebrar os 20 anos que já não lá ia, e foi uma noite com músicas que marcaram os anos 90, basicamente, e fiz questão de... Depois buscar os discos, os velhos discos? Sim, ainda estavam lá os vinis. Vais fazer muita limpeza. Alguns vinis que na altura até comprei e ainda estavam lá na discoteca. Muito bem, foi um reencontro. Foi um reencontro, apesar de alguns não estarem em boas condições. É natural. E quem tem vinis sabe que depois deles tocarem muito... Não, mas é bom sinal, é que sinal foram usados. E que foram boas escolhas tuas. A ideia agora, como ser freelancer, é poder estar a fazer festas que eu não podia fazer antes, independentemente seja festa para 10, 20, 30 pessoas ou mais pessoas, acima de tudo partilhar o meu gosto musical, não estar conectado só com um estilo musical, experimentar outras coisas, porque é bom também nós arriscarmos um pouco, e é isso que eu pretendo fazer. Uma das perguntas que eu tinha, acho que ainda está aqui mais uma pergunta no Facebook, mas eu vou aproveitar essa tua deixa. Houve uma altura em que as pessoas associavam que tu eras muito comercial, ou seja, pessoas, eu cheguei a ouvir, tem eventos a fazer warm-ups para o Carl Cox e outros, e toda a gente dizia, mega set do Oxy, ou seja, tu tocavas música eletrónica mesmo daquela... Eu gosto muito de música eletrónica. Daquela bem pesadinha dançante. Sim. Só que depois as pessoas começaram-te a considerar, eu não sei se tinhas essa noção, mas a percepção muitas vezes na rua é como tu tocavas muito nas Ladies Night, tinhas tocado muita música pop, ou seja, as pessoas começaram-te a chamar o trabalho do Romano. Sabes que é difícil depois de mostrares, a única forma das pessoas perceberem que não é mesmo assim é com o teu trabalho, e isso leva muitos anos, e é natural conotaram-me com a questão comercial. Eu nunca gostei de ser conotado, olha, o Oxy passa este comercial, ou passa... Eu nunca gostei, porque eu gosto de passar música. A questão de ser DJ é para as pessoas a dançar, independentemente do estilo musical. Há alguns que eu não gosto, naturalmente, já passei, tive que passar porque fazia parte do meu trabalho. Profissional, pagam-te. Ok, mas se me perguntares se eu tenho um estilo próprio, o meu estilo é para as pessoas bem, independentemente seja música eletrónica, techno, comercial, hip hop, rock. Eu não gosto muito de reggaetons e funk brasileiro, não é muito bem, mas ok, se neste momento é algo que tem que existir, e se eu faço alguns arraiais e tenho que animar as pessoas, tenho que passar passo. E também diverti-me imenso. E vias bem com isso. Fizeste arraiais, isto é, aqueles palcos das Vespas no Sim. E depois a questão dos DJs que iam às Vespas fazer o warm-up para eles, e a situação que referiste, fizeste um grande warm-up, e disse, ok, mas isto é o meu trabalho, fiz o meu trabalhinho de casa, achei o que é que devia fazer, e o respeito, obrigado pelo elogio, mas isto é o meu trabalho, e as pessoas têm que saber ver o DJ. Há muitos DJs que têm um estilo próprio e trabalham mesmo para isso, e são muito bons aí. Eu já, digamos que sou da velha guarda, eu aprendi a tocar tudo um pouco, aprendi a me desarrascar, e depois, claro, a aprimorar determinados estilos. Se não era propriamente a minha praia, a música eletrónica, eu tentei conhecer melhor, tentei ver o que é que eu queria realmente disto, onde é que me sentia bem, e a verdade é que nos últimos tempos, antes de sair das Vespas, também já estava a tocar no Marginal, e diverti-me imenso no Marginal. Tive grandes noites no Marginal, e hoje em dia até sinto saudades de ter uma noite só a passar música eletrónica. Eu acho que o que tu fazes é talvez ainda é um desafio maior do que ser um DJ especializado em techno ou quer que seja. Porque isso implica, precisas de muito tempo para criares uma mala, uma bagagem de músicas para isto. Porque eu percebi que tu estavas a identificar, não é a música, é o género, é o estado de espírito. E isso é um bocado engraçado, porque eu quando costumo catalogar a minha mala, embora seja mala, agora já não é a verdadeira mala, eu dou nomes às pastas por estados de espíritos e por horas.
e tem a ver muito com o que eu quero transmitir. Se eu quero que seja mais happy, menos happy, mais dark. Ou seja, mas muitas vezes tu não consegues seguir exatamente o que tens ali. Claro, não há. Mas tens ali um ponto de partida para conseguires. Por vezes, ter esses catálogos pode ser redutor, pode ser limitador no sentido em que. Não, esta hora tem que ser isto, mas se calhar estou preso e estou enganado, ou se calhar até pus as faixas lá dentro mal, ou interpretei mal. Claro. Há um erro, mas eu gosto dessa visão, que não é o género, não é isto ou aquilo, é a pista e estas pessoas o que é que elas querem sentir. Exato. Tu podes, olha, vamos ter uma festa, aconteceu curiosamente num Arraial este verão que eu toquei techno, eu não fazia intenções de que isso fosse acontecer, mas para lá chegar tive que fazer todo o resto do trabalho. Mas houve outras situações que nem foi possível de longe lá chegar. Eu tinha sempre a intenção nas vespas de tentar apresentar algo novo às pessoas, porque o que se passa hoje em dia, eles ouvem toda a música durante o dia e saem à noite e querem ouvir exatamente a mesma música. Pois, ao passo que antes, como tu disseste, esperavam que o DJ trouxesse essa novidade. Hoje em dia já não é. Nós temos de tentar surpreendê-los, tentar incutir algo novo. Eu digo que nós damos um repousado e depois um repousado daquilo que realmente eles gostam e depois tentas incutir algo e não devemos ser nós a ideia de educar as pessoas. As pessoas hoje em dia têm toda a forma de ouvir a música da maneira que bem quiserem. Então tu achas que a rádio não tem um papel também nessa... Tem o papel de dar a conhecer os artistas. Mas a rádio também não pode estar a passar o mesmo que está a passar nas vespas, em teoria. Ou pelo menos há 20 anos era inimaginável. Para isso existem programas de autor e se estamos a falar de música eletrónica, existe no fim de semana os programas específicos para isso. A rádio tem a função de dar a conhecer, acima de tudo, e eu falo pela Antena 3, dar a conhecer os artistas regionais. Temos muitos jovens com muito talento a fazerem coisas muito engraçadas. Claro que hoje em dia é mais fácil gravar, não é necessário ter um grande estúdio para... Sim, como nós aqui, não é? Exato, e vocês estão de parabéns. Obrigado, por isso mesmo. A rádio tem essa função de dar a conhecer e depois as pessoas têm a sua opção. Como tem o Spotify, tem imensas plataformas para ouvir música, também para descobrir música, para fazer o seu próprio playlist. Acho que antigamente estavam muito limitados. Hoje em dia estão livres de escolher o que querem ouvir. E nós temos de tentar ver o que se passa. Ou seja, eles têm agora o poder está do lado do utilizador e eles conseguem, ou seja, eles também quando vão à discoteca, digamos, eles já escolhem a discoteca para onde dá a música que eles querem ouvir. Antes, às vezes pessoas iam às vezes para receberem o que quer que fosse. Sim. E depois há aqui um pormenor, não é somente para a questão da música, mas também onde está a X ou Y pessoa. Sim, a Madeira nós temos de ser realistas. Eu não tenho nenhum problema em afirmar isso, porque quem estiver a ver este podcast sabe perfeitamente que as coisas são assim. Temos de ser honestos e sinceros para as coisas no preto e no branco. As coisas são mesmo assim, mas nós conseguimos dar a volta. É preciso perceber o que as pessoas gostam, é preciso compreender, respeitá-las, porque da mesma forma que a rádio precisa dos ouvintes, nós precisamos das pessoas que estejam a dançar à nossa frente e não podemos ser radicais de tipo, não, é isto que eu vou passar, vocês vão ter que ouvir isto que eu vou tocar. Não, temos de tentar compreendê-los e também dar um pouco de nós a elas e elas estarem receptivas a ouvir isso e a dançar. Muito não bem. É fácil. Não é. Parece muito politicamente correto, mas por vezes ser muito correto é o mais difícil, porque tu gostas de tomar uma posição, as pessoas gostam de ter personalidade, queiram, não. E isto às vezes pode ser contra... Podes ter ali um conflito interno e demora a viver bem com isso. Demora. E parece que tu encontraste esse ponto e estás muito bem completamente. Contigo. Eu divirto-me a passar música, independentemente o estilo de música que for. Há alguns que eu não gosto, claro, já os mencionei, mas acima de tudo que olhem para a frente e as pessoas estejam a sorrir e a dançar. Isso para mim, missão, não é? E essa é a missão do DJ. Excelente. Acho que isso é o mais importante. Mano, vamos à última pergunta, para depois eu concluir a conversa. A Lourdes, muito bem, deixa aqui as minhas perguntas, são várias então. Alguma vez pediram-lhe que colocasse uma música num evento que estivesse? Muitas vezes. Quem muitas nunca? Vezes, todos os DJs, quem nunca, não é? Muitas vezes. Eu acho que de histórias curiosas, até os estrangeiros, que eles são muito persistentes, os ingleses. You gotta play my music, toda a noite. Qualquer DJ nunca deve fazer uma má cara e dizer que não. Às vezes nós temos que fazer essa má cara.
Mas hoje em dia é diferente, hoje em dia não pedem, hoje em dia mostram o telemóvel. Yeah. E depois, mas não tens a música? Mas eu já tenho aqui no telemóvel, mas tu não tens a música? Incrível. Isso é bastante, também já me aconteceu algumas vezes. É das situações mais... Ou então, espera aí que eu vou ao carro buscar a pena. Eles têm solução. É como se tu fosse a jukebox. Ok, há contextos, como tu disseste bem, quando estás num programa de música pedida, sim, certo. Esse é o efeito. Certo. Agora, se houver uma noite em que também pagam um DJ para ser jukebox, isso é o efeito, pode resultar. Agora não vale a pena. Eu acho que a função hoje em dia tem que respeitar o DJ, tem que dar-lhe o benefício da dúvida. Acima de tudo, dar-lhe o benefício da dúvida. Ok, vamos ir à noite, vamos ouvir tal DJ, vamos ver o que é que ele consegue fazer connosco. Temos que mexer com as pessoas, com os sentimentos. Mas as pessoas querem muito mais o seguro, o que é conhecido, não querem correr riscos. Nós podemos Corram mais riscos, divirtam-se. Olha, manda a mensagem com um ano. Corram mais riscos. Arrisquem. Bem, a segunda pergunta da Lourdes, ela tem aqui 3 siglas, eu não sei qual é o sobrenome. Qual o sentimento mais forte para si enquanto DJ? Eu acho que já falei sobre isso. Existe uma coisa muito curiosa a nível do DJ, pelo menos da minha parte, e penso que alguns DJs também vão partilhar do mesmo sentimento. Por vezes nem precisas de olhar para a pista fixamente a ver se as pessoas estão a dançar. Tu sentes uma energia que vem daí e tu sabes que a coisa está a fluir, a coisa está a correr bem. Quando sentes essa energia, ou mesmo olhas para a pista e sentes que, ok, as pessoas estão-se a divertir, estão felizes, não há nada melhor do que isso. Independentemente do que estejas a tocar, independentemente da festa, independentemente se sejam 100, 25 pessoas, 1000 pessoas, é sempre muito difícil agradar a todos, é impossível agradar a todos, mas o objetivo, sempre que eu tento no meu trabalho, eu não consigo agradar a todos, vamos ver se eu consigo agradar à maioria. Tens que ver bem com isso, não é? Aceitar logo à partida e jogar com essa premissa. Bem, para concluir a conversa, Romano, sendo que também a tua atividade principal agora é a rádio, que desafios é que tu vês para a rádio nos próximos 10 anos? Ou seja, com esta evolução digital, o que é que a rádio tem de fazer? Olha, eu gostava que a rádio é uma situação que temos aqui na nossa ilha, a questão dos túneis. Sim, isso é relevante. Promete-se há muitos anos, mas nunca cumpriram. Alguns túneis existem, Cota 40, na Ribeira Brava, mas gostava que isso fosse resolvido, porque e de manhã recebemos imensas mensagens que apanham a conversa no início, antes de chegarem ao túnel, saem do túnel, já está a dar a música. E agora, o que é que vocês andaram a falar? A rádio tem que ir ao encontro das pessoas. Antigamente a rádio estava entre 4 paredes. Eu acho que nós devemos estar mais em contacto com as pessoas, devemos estar mais centrados também no que acontece na nossa ilha, tentar saber o que é que as pessoas fazem, porque existia aquele misticismo, ir à rádio. A rádio tem de estar juntamente com os ouvintes e temos que trazê-la cá para fora, e a prova disso tem a ver com as redes sociais, naturalmente, seja o Facebook, seja o Instagram, seja a forma como comunicamos com os ouvintes, não só através do microfone da rádio, mas também através das redes sociais. Aproveitar ao máximo isso tudo que temos, porque se nós não tínhamos a questão só tínhamos a voz, agora temos também, podemos ver a rádio, o que fazemos na rádio, e acho que devemos explorar isso e muito. Muito bem. Romano, olha, foi um prazer ter-te aqui. Prazer todo meu. Fico muito feliz por teres vindo. Adorei a conversa, claro, espero que tenham gostado também em casa. Espero que sim. Vamos terminar, pronto, agradecendo quem está desse lado, quem nos ouviu, e pronto, e pedir o costume, não é? Já parece um pedinte, mas dá sempre jeito nesta fase inicial, como estamos a crescer, fazer aquele pequeno like, aquele seguir, partilhar, e pronto, estejam atentos, porque vem muitos mais convidados aí, e estejam atentos. Adeus. Oi, obrigado. Muito bom.